Olá, hoje a aula é sobre orações coordenadas. Hoje nós teremos um foco um pouco mais linguístico e gramatical aí aos exercícios, tá? Primeiramente, eu quero lembrá-los de que vocês devem anotar em seus cadernos a data e a pauta, tá? Então anotem lá, semana de 11 a 15 de maio de 2020 e a pauta, tudo bem? Para as tarefas de casa, nós vamos combinar o seguinte: você vai anotar a semana e a pauta da aula antes de realizar a tarefa, fazer as tarefas exatamente como se pede nas orientações, não serão aceitas tarefas fora do padrão solicitado. Então, se foi pedido para copiar o enunciado, copie o enunciado. Se não foi pedido, não copie, ok? Observe atentamente as orientações na hora dos exercícios. Ao terminar, tire fotos das folhas do caderno e envie para o contato privado da professora Paula Damante, com nome completo e série, ok? Cuidado ao tirar as fotos, verifiquem se a foto está com uma boa qualidade, tá? Às vezes fica tremida, às vezes corta um pedaço da folha, e aí não é possível verificar a tarefa, tá bom? Tem um aplicativo que se chama CS Cam Scanner no Play Store e é um aplicativo muito bom. Você tira a foto pelo próprio aplicativo e ele trata a foto, ele melhora a luz, ele melhora a qualidade da foto, tá? Então seria interessante vocês baixarem. Bom, nós vamos estudar então o período composto. Antes de estudarmos o período composto, precisamos rever aí alguns conceitos que são importantes, como esses três aí. O que é frase? O que é oração? O que é período? Você consegue se lembrar? Né? Você consegue explicar? A frase é uma unidade de sentido, ok? Ela pode apresentar verbo, ó, unidade de sentido com ou sem verbo. Unidade de sentido por quê? Porque é uma estrutura que apresenta uma mensagem, comunica alguma coisa, tá bom? Então eu tenho um exemplo aí de uma frase sem verbo, ó, sorvete delicioso. Eu tenho um exemplo de uma frase com apenas um verbo, mamãe está furiosa, e uma frase com dois verbos. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Os verbos estão aí sublinhados, tá? Bom, as frases, elas podem ser divididas entre frase verbal e frase nominal, tá? Então, a frase verbal é a frase que tem verbo, a frase nominal é a frase que não tem verbo. Então, no exemplo anterior, a frase nominal seria essa primeira, que sorvete delicioso, e as outras exemplos de frases verbais, tá? Outros exemplos aqui, ó, de frases nominais que não tem verbo. Fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. E mais exemplos com as frases verbais. Os verbos estão em negrito, ó. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para jantar, a bola rolou escada abaixo. Então, lembrem-se, frase verbal tem verbo, frase nominal não tem verbo. E a frase verbal, ou seja, a frase que apresenta verbo, ela também é chamada de oração. É a mesma coisa. Unidade de sentido com um ou mais verbos. Então eu posso ter, ó, seja seu próprio incentivo. Eu tenho aqui uma frase verbal ou uma oração com apenas um verbo, ou seja, eu tenho aqui, não tenha medo da mudança, coisas boas se vão para que melhores possam vir. Eu tenho aqui, então, ó, frases verbais, orações. Por que eu estou usando o exemplo, esses termos no plural? Porque tem mais de um verbo, ó. Tenha, vão e possam vir, tá? Então não se esqueçam, frase verbal e oração é a mesma coisa. E o período? O que é o período? O período é onde as orações aparecem, tá? Então eu tenho um período simples quando eu tenho uma oração, ou seja, eu tenho uma frase com um verbo só. O padre Gerôncio julgou um novo sacerdote, eu tenho julgou aqui. E eu tenho o período composto quando esse período apresenta mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Hoje estou triste, mas amanhã será um outro dia. Eu tenho o estou e tenho o será. Tudo bem? Então vejam como esses três conceitos estão relacionados entre si. Frase nominal não tem verbo. Frase verbal tem verbo, que é a mesma coisa que oração. Onde esses conceitos, esses termos acontecem? Dentro de um período. E um período ele é encerrado pelo ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Tudo bem? O período composto, ele é formado por dois tipos de relação, coordenação e subordinação, tá? Então, qual é a diferença entre um e outro? Observem estes dois exemplos, ó.
Ela acordou mais cedo, mas se atrasou para o trabalho. Eu tenho aqui um período composto porque eu tenho dois verbos: acordou, atrasou. Ela não quis que você contasse seus segredos. Eu também tenho um período composto aqui porque eu tenho dois verbos, o quis e o contasse. Agora vejam como que a segunda oração, que é onde o verbo atrasou aparece, se relaciona com a primeira, que é onde aparece o verbo acordou. Ela acordou mais cedo, mas se atrasou para o trabalho. Veja bem, o mas apresenta uma segunda oração com uma ideia de oposição, de algo que não combina, que não diz respeito ao que foi falado anteriormente. Porque se ela acordou mais cedo, por que ela se atrasou para o trabalho? Percebem? Então vejam bem, eu tenho aqui uma relação de oposição. Agora, observe o seguinte: ela acordou mais cedo, se atrasou para o trabalho. Quando eu leio essas orações separadas, quando eu não relaciono essas orações pelo mas, eu observo que elas são independentes entre si. Porque veja bem, ó, ela acordou mais cedo, tem sentido. Se atrasou para o trabalho, também tem sentido. Então vejam que a segunda oração, ela não depende da primeira oração. Por isso ela é chamada de a relação aqui entre elas é chamada de coordenação, ou seja, eu tenho um período composto por coordenação. Eu tenho orações aqui coordenadas entre si, independentes entre si. Agora, observe o segundo exemplo. Ela não quis que você contasse seus segredos. O que é que está fazendo a ponte entre a primeira oração, ela não quis, e o você contasse seus segredos? Da mesma forma que o mas fez a ponte aqui, aqui quem está fazendo a ponte, a relação entre as duas orações é o quê? Daí eu penso assim, ó, ela não quis. Ela não quis o quê? Que você contasse seus segredos. Vejam que se eu falar essa oração aqui sozinha, ela não vai ter sentido. Ela exige uma resposta. Se eu chego em qualquer pessoa e falo, oi, tudo bem? Eu preciso. Automaticamente a pessoa vai me perguntar, precisa de quê? Então, o verbo precisar é um verbo que requer uma resposta. E essa resposta, aqui no caso do quis, ela não quis. Não quis o quê? A resposta está na segunda oração. Ou seja, a segunda oração só vai ter sentido se ela estiver relacionada à primeira. Então, nós dizemos assim, ó, a oração que pede a informação é a oração principal. E a oração que é a resposta, a oração que é a informação que se pede, é a oração subordinada. Então eu pergunto, ela não quis. Essa frase, ela requer uma informação. Então ela é a oração principal. Tá? Ela exige, aquela que exige é a oração principal. E o termo exigido, a informação exigida, que está apresentada na segunda oração, é a oração subordinada. Então aqui, ó, eu tenho um período composto por subordinação e eu tenho então orações que estão subordinadas, ou seja, a segunda oração está subordinada à primeira, tá? Então essa é a diferença. Bom, depois de vista, então, vistos os conceitos de frase, oração, período, as relações que formam um período composto, nós vamos estudar então a matéria da aula, que são as orações coordenadas, tá? Então, o que é oração coordenada? As orações coordenadas não atuam como um termo sintático. Que termo sintático? Sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, predicativo e etc. Não atuam como termo sintático de outra oração do mesmo período e também não necessitam que outras orações funcionem como um desses termos. São, por isso, independentes sintaticamente. Pessoal, quando eu apresentei aqui a diferença, eu quis dizer o seguinte, olha, nós falamos sobre independência, né? Nós falamos que a oração coordenada, uma não depende da outra, ao contrário da subordinada. Agora, lá naquele slide, está falando de termo sintático. E aí, para termo sintático, nós temos que lembrar alguns conceitos importantes relacionados à sintaxe,
tá? Relacionados à organização dos termos na oração. Então, vocês precisam ter bem tranquilo para vocês o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é adjunto adverbial, tá? Porque a independência diz respeito a essa questão sintática. A independência de que está falando aqui é entre esses termos, tá? Então, por exemplo, ó, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. A mãe suspeitava daquela saciedade. Ele nem pedira sorvete, milho verde e refrigerante. Essas orações, essas duas orações, elas são independentes sintaticamente. Quando a gente fala sintático, a gente está falando de sintaxe, é a mesma coisa, tá? Então, sintaxe é o substantivo, sintática é o adjetivo. Observe aqui, ó. A mãe suspeitava daquela saciedade. Eu vou lá no verbo. O elemento principal da oração é o verbo, é o primeiro elemento a ser analisado. Quem suspeitava? A mãe. A mãe é sujeito do verbo suspeitava. A mãe suspeitava de quê? Daquela saciedade. Eu tenho aqui, ó, o verbo suspeitar. Quem suspeita, suspeita de alguma coisa. Este verbo é um verbo transitivo indireto. E o complemento deste verbo, ó, se chama objeto indireto. Tá? E aí eu tenho, ele nem pedira. Ó, de novo, quem que pediu? Quem que nem pediu? Ele é o sujeito. O nem é um advérbio de negação que tem função sintática de adjunto adverbial. Ele nem pedira o quê? Sorvete, milho verde e refrigerante. Este verbo, ao contrário deste, ele é transitivo direto e o complemento dele é o objeto direto. Isso, galera, é análise sintática. Então vejam bem, ó, por que essas duas orações elas são coordenadas? Ó, uma oração aqui, um verbo, outra oração aqui, segundo verbo. Essas duas orações elas estão ligadas pela vírgula, tá? Veja bem, por que elas são independentes entre si? Por que elas são coordenadas? Porque eu tenho aqui sujeito e predicado, e aqui também eu tenho sujeito e predicado, tá? Então, é isso que significa independência sintática, tá? Ó, a independência que se observa entre orações coordenadas de um período é de natureza sintática. Do ponto de vista do sentido, elas são naturalmente ligadas, tá? Então, sintaticamente, elas são independentes, ó. Por quê? Porque os termos sintáticos, eles estão completos aqui. Não tem nenhum termo sintático nessa oração que pertença a essa oração, tá? Bom, eu coloquei até ali, eu esqueci de chamar a atenção para o seguinte. Eu coloquei aqui, ó. Veja meu canal no YouTube, Paula Damante. Entra no YouTube, digita lá Paula Damante, tem umas aulinhas lá para umas aulinhas de análise sintática. Essas aulas estão divididas em partes, então seria interessante vocês darem uma revisada nisso aí, tá? Agora, para as orações coordenadas, nem vai ser tão importante, digamos assim, mas se vocês não souberem fazer análise sintática, quando nós formos estudar as orações subordinadas, que eu acredito que já seja daqui umas 2 aulas, mais ou menos, vocês vão ter dificuldade, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso. Então, vamos lá. Vimos o período composto. Este período composto, ele pode ser composto por coordenação ou subordinação. Nós estamos estudando o período composto por coordenação. Vimos o que é, né? Por que ela é chamada de oração coordenada, e agora nós vamos ver as relações entre essas orações coordenadas, tá? As orações coordenadas se ligam por meio de sinais de pontuação ou de conjunções. No exemplo anterior, dizemos que elas estão justapostas, isto é, uma fica ao lado da outra sem conjunção, separadas por vírgula. Outros sinais que podem ser usados são os 2 pontos, o ponto e vírgula e o travessão. Então, ou eu tenho sinal de pontuação, ou eu tenho conjunção, tá? Quando as orações elas são relacionadas entre si por sinal de pontuação, elas são chamadas de assindéticas,
E quando eu tenho entre elas as conjunções, elas são chamadas de sindéticas, tá? Então a oração geralmente ela é falada oração coordenada assindética ou oração coordenada sindética, tudo bem? Esses dois adjetivos eles derivam da palavra síndeto, que significa ligação. Então, conjunção, ligação. Quando não tem conjunção, quando não tem ligação por conjunção, não tem síndeto, por isso que ela é chamada de assindética. E quando tem a conjunção, então tem a relação, tem o síndeto, ela é chamada de sindética, tá? Bom, no exemplo que nós vimos, eu até chamei a atenção, as orações elas são ligadas entre si por vírgula, por isso elas são chamadas assindéticas, tá? Quais as relações que existem entre essas orações sindéticas, ou seja, quando elas apresentam as conjunções? Ó, vai depender da conjunção, tá? Então eu tenho a oração coordenada sindética aditiva, quando eu tenho a ideia de acréscimo de adição, e aí eu tenho essas conjunções, tá? Eu tenho a oração coordenada sindética adversativa, quando ela apresenta uma ideia de oposição, de contraste, são essas aqui as conjunções. Eu tenho a oração coordenada sindética alternativa, quando apresenta uma ideia de exclusão ou alternância, ou seja. Depois nós vamos ver alguns exemplos aí, tá? A conclusiva, quando apresenta a ideia de conclusão, entanto, portanto, logo. Ó, as conjunções, elas estão separadas por ponto e vírgula, tá vendo? Tá? E a explicativa, que apresenta a ideia de justificativa, que é o pois, o porquê ou o que no sentido de pois, tá? Bom, eu então defini o que é oração coordenada assindética, o que é sindética, e lembrando, a sindética apresenta as conjunções que foram apresentadas agora no quadro, tá? Vamos comparar, ó. Eu tenho aqui, ó, orações coordenadas assindéticas. Primeiramente, eu vou identificar os verbos, ó. Ia, organizava, dava, pedia. A mania de um quarto ao outro é uma oração. Organizava as malas, outra oração. Vamos, vamos, ó, é a fala da personagem, tá? Então é uma oração intercalada porque é a fala da personagem. Dava ordens, pedia ajuda. Então veja bem, ó, o que está ligando uma oração à outra? A vírgula. Ou seja, não tem conjunção. Então elas são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Ao contrário deste exemplo, ó, deitou, remou, 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 atingiu. Então eu tenho período composto porque eu tenho todos esses verbos. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos. Remou, remou e aí a primeira onda atingiu forte. Então vejam que agora eu tenho, mesmo que eu tenha aqui vírgula, ó, não tem problema. No meio dessas orações, essa aqui que é a sindética, por exemplo, eu tenho a sindética aditiva. Por quê? Deitou de peito na prancha e remou com as mãos são duas orações ligadas por uma conjunção. Percebe? Então, quando as orações são ligadas por uma conjunção, elas são chamadas de sindéticas. E quando elas são relacionadas apenas por sinal de pontuação, elas são assindéticas. Acho que ficou claro, né? Bom, lembrando, teve dúvida, volta o vídeo quantas vezes forem necessários. E no dia do plantão, que é na segunda-feira, eu vou ficar por conta do plantão do nono ano, desculpa, na terça-feira, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Bom, nós vamos entrar agora já na parte dos exercícios, tudo bem? Então, nós vimos esses slides aqui todos, tá? Com a explicação teórica, e agora nós vamos fazer os exercícios do livro, tá? Então, vamos lembrar: não serão aceitas tarefas sem a data e a pauta. Tire fotos das folhas e envie em modo privado para Paula. Verifique a qualidade das fotos e não é preciso copiar os enunciados,
tá? Então, em relação à cópia de enunciado, para esta aula, não precisa copiar. Ah, mas eu quero copiar, então fica à vontade, pode copiar, mas não é obrigatório. Exercício 1, tá lá na página 20, diz o seguinte: junte as duas orações de cada quadro em um período composto por coordenação. Para articulá-las, empregue uma conjunção coerente e elimine repetições desnecessárias. Então, ó, cada quadro 1, quadro 2, apresenta duas orações, certo? Essas duas orações, ó, elas estão separadas por essa barra. Então, você vai criar um período só. Você vai tirar este ponto final, vai tirar esta barra e vai colocar uma conjunção aqui. Só que essa conjunção não basta você ir lá no quadro e procurar qualquer conjunção. Você precisa entender qual é a relação entre uma oração e a outra. Então, veja bem, o urso polar é um exemplo de adaptação ao meio. O corpo do urso polar é protegido por uma camada de gordura sob a pele e por duas espessas camadas de pelos brancos. Então você precisa pensar o seguinte: aqui eu tenho uma informação, aqui eu tenho outra. Essa segunda informação, o que ela está fazendo em relação a essa? Daí você volta lá no quadro, você deixa o seu livro aberto aí, analisa a oração e volta lá no quadro. Vai voltando o vídeo, eu vou voltar só para dar uma luz aí. Você volta lá no quadro e pensa, aquela informação do urso, da camada de pele, etc., é uma informação a mais? Ó, aí seria adição. Aí você poderia usar o e, o nem, o não só e o mas também. Será que essa relação é uma relação de oposição, de contraste? Aí você usaria uma dessas aqui no lugar lá do ponto. Será que é exclusão? Será que é conclusão? Será que é justificativa? Será que está explicando? Percebe? Então, assim, você precisa ver qual seria a melhor relação para você colocar no lugar lá no ponto final, tá? É isso que o exercício está te pedindo, tá certo? Então, não adianta colocar qualquer uma. Depois, os ursos polares são solitários. Na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. Olha só, aqui eu tenho uma informação, aqui eu tenho outra. Então, você vai ver, essa outra informação, ela está adicionando informação a essa, ela está explicando essa informação, ela está se opondo a essa primeira informação, ela está alternando, daí você vai escolher uma conjunção com relação a esse sentido aí que você está dando e colocar aqui no lugar do ponto, tá? Então, para este exercício, você precisa copiar tudo isso aqui? Não, você vai colocar lá exercício número 1, quadro 1, já faz lá o período inteiro, colocando a conjunção, tá? Eu não vou aceitar a resposta assim, ó, por exemplo, item 1, mas, ou senão, contudo, só a conjunção. Eu quero o período inteiro escrito com a modificação já feita. Então, cuidado aí na hora de fazer o exercício. O exercício 2, ele é dividido em 5 itens, tá? Então, a gente tem que ler primeiro esse texto aqui. No percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos, passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos e encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas exóticas e construções históricas e típicas do interior. O passageiro interage com o meio, conhece a história e a cultura dos lugares percorridos e leva para casa muitas fotos e experiências de vida. Então vejam, ó, atravessa, passa, encontra, interage, conhece, leva. Veja o tanto de verbo que tem. Qual é a relação entre essas orações, tá? A letra A diz assim, ó, os substantivos turista e passageiro fazem referência ao mesmo indivíduo, aquele que em situação de lazer procura conhecer paisagens naturais de difícil acesso.
Apresente uma razão para o fato de, no texto, o turista ser chamado de passageiro. Essa questão é uma questão de interpretação de texto, não é uma questão linguística, ela não está relacionada ao estudo das orações coordenadas, tá? Então, turista e passageiro são a mesma pessoa no texto. Agora, por que esse turista é chamado de passageiro? É isso que está perguntando basicamente, tá bom? Então, vocês vão reler para poder justificar. A letra B diz o seguinte: cada período apresenta 3 orações. Identifique-as. Lembre-se de que o procedimento fundamental para identificar uma oração é localizar seu verbo. Gente, dá uma olhadinha na página aí, na página 20, tá? Porque ficou com o logo do aplicativo aqui em cima, mas é procedimento. Bom, para este exercício específico, vocês vão ter que copiar o texto, tá? E aí vocês vão copiar o texto e vão circular os verbos. Então, circular os verbos, vocês vão separar essas 3 orações, tá bom? Então, presta atenção. Letra B, copia o trecho, copia esse trecho e vai separando, ó. Depois que copiou, pega o lápis, pode ser uma caneta colorida. No percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos. Essa é uma oração, certo? Então, passa uma barra aqui, circula o verbo. Passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos, é a segunda oração. Passa outra barra aqui, circula o passa. E encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas exóticas e construções históricas e típicas do interior. Terceira oração. Circula ou encontra. Então vejam que eu já fiz o primeiro período. Agora façam esse aqui, tá? Bom, a letra C diz o seguinte: como estão articuladas as orações em cada período? Como elas estão relacionadas? Essas orações, elas estão relacionadas de forma dependente ou independente? É isso que está perguntando, tá? A letra D, nos 2 períodos apresenta-se o que o turista vai fazer na viagem. Associe esse conteúdo ao fato de as orações se articularem por coordenação. Então, olha só, vejam que a letra D já respondeu a letra C. Vocês perceberam? Como que as relações elas são articuladas, a letra D aqui já respondeu. Agora você vai associar a resposta aqui ao fato de as orações se articularem por coordenação, ou seja, né? Elas são articuladas de forma independente por coordenação, tá? Agora, qual é a relação disso, dessa independência, com o que o turista vai fazer na viagem? Aí você volta no texto e pensa, olha lá, ó. No percurso, o turista atravessa rios, atravessa barreiras naturais, atravessa brejos. Vejam que eu repeti o verbo atravessar, certo? Se eu repetisse este verbo, qual relação seria entre uma e outra? Ele atravessa rios, depois ele vai e atravessa barreiras. Vejam que é uma relação de uma complementação, tá? Então, qual é a relação, então, do que ele faz com a coordenação, com essa independência, certo? E que classificação cada uma das orações recebe em ambos os períodos? Gente, a letra D, presta atenção, a letra D, eu vou responder, tá? A letra D e a letra E vocês vão procurar lá, tudo bem? A letra D, você vai fazer o seguinte: nos 2 períodos apresenta-se que o turista vai fazer na viagem. Associe esse conteúdo ao fato de as orações se articularem por coordenação, tá? Os atos, as ações, vocês vão responder desta forma. As ações do turista são ações relacionadas à adição, certo? Por quê? Porque aqui a gente está falando sobre várias coisas que ele vai fazer. Ele vai atravessar rios e barreiras naturais e brejos e vai passar por estradas de ferro.
de barro, desculpa. E por terrenos pedregosos. E vai encontrar cachoeiras. Tá vendo o E? Olha o E, ó. Então, a resposta da letra D é a relação, tá? A relação entre as ações do turista é uma relação de adição. A relação que define as ações do turista é a relação de adição. Daí a letra E está perguntando como é que se classifica. Então, vocês vão lá no quadro e vão procurar lá a adição. Quando a oração apresenta essa relação de adição, como que é o nome dela? Ela tem um nome. Aí vocês vão colocar oração coordenada sindética, e aí o nome da oração. Na verdade, não precisa nem colocar sindética, oração coordenada e o nome da oração, que é esse que eu tô comentando aí com vocês, que vai estar lá no quadro. Tudo bem? Bom, exercício 2. Depois, exercício 3. Relaciona as colunas indicando a ideia expressa por cada conjunção. Aqui que eu falei para vocês, ó, os nomes, ó, adição, contraste, conclusão, explicação. Contraste e oposição é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. Então, vocês vão ler as orações, ó, olha aqui as conjunções. Procura lá no quadro qual é a relação que apresenta o que como conjunção. Tá vendo? Vocês vão procurar no quadro esses termos em negrito e vão ver onde eles estão lá, ó. E aí vocês vão fazer vocês vão fazer a ligação, tá? Escrevam no caderno de vocês, por favor, não vai ligar, não. Vocês não vão nem copiar o enunciado. Aqui vocês vão colocar exercício 3, letra A. Se você acha que a letra A é número 2, você coloca o número 2 na frente, tudo bem? Finalmente, o exercício 4, ele diz o seguinte, ó, lê o provérbio chinês a seguir. Quer a faca caia no melão, quer o melão caia na faca, o melão vai sofrer. Procurem esse quer aqui, ó, lá no quadro também, tá? Que vai ajudar vocês. E aí, o que é que vocês entendem deste provérbio? Escreva com suas palavras um possível significado para esse provérbio. E qual é a conjunção presente no provérbio? Que sentido ela expressa? Quando a gente fala de sentido, que sentido ela expressa, é a mesma coisa de qual é a relação, que é isso aqui, ó, são esses nomes aqui, tá? Então é só olhar lá no quadro também, certo? Bom, este é o último exercício então da página 20 do livro de vocês, tá? E aí, finalmente, para terminar a aula, a gente vai para essas informações importantes. Aqui eu vou falar rapidamente sobre elas, não tem exercício sobre elas, mas são informações importantes, tá? O mas, geralmente, ele apresenta uma ideia de oposição, mas ele também pode apresentar uma ideia de tempo, tá? Então, ó, as próximas Olimpíadas serão só daqui a 4 anos, mas já prometem deixar um exemplo ambiental significativo. Esse mas aqui, ó, essa conjunção mas aqui, apresenta uma segunda oração que também dá uma ideia de tempo em relação ao que foi falado anteriormente, tá? Vejam que o já é uma ideia de proximidade. Embora as Olimpíadas ainda vão acontecer daqui 4 anos, já tem promessas hoje, tá? Então eu tenho aqui presente, hoje e 4 anos futuro. Então o mas aqui ele não é uma conjunção de oposição, ele é um marcador temporal. Tá? Agora vejam ele aqui embaixo, ó. O comitê organizador de Tóquio anunciou que pretende produzir as medalhas da competição a partir de lixo eletrônico. Isso porque o Japão quase não produz metais preciosos, mas descarta cerca de 650 mil toneladas de resíduos eletrônicos todos os anos e recicla apenas 15% desse montante. Então, o mas aqui já apresenta uma ideia de oposição. Não produz, descarta. Então, produzir é criar, descartar é jogar fora. Então, são coisas diferentes, são coisas que se contrastam entre si, se opõem. Então, o mas aqui é uma conjunção adversativa, tá? Então, aqui tem a observação, né? O mas, além de ter um sentido adversativo de oposição, ele assume em alguns casos um valor de marcador conversacional, tá certo?
Olha esse exemplo, ó, outro exemplo. Tentem identificar comigo. Quando ele é marcador conversacional, que ele marca o tempo, ele marca alguma informação a mais ali, e quando ele apresenta oposição. Ao andar pelas cidades, estamos acostumados com aquela infinidade de concreto que se estende além do que os olhos podem ver. Mas já parou para pensar o que existia por ali a princípio? Quem anda por São Paulo, por exemplo, comenta sempre sobre a falta de natureza da cidade, mas se esquece que bem abaixo dos pés passam rios que foram tão importantes para a nossa história. E agora? Quando ele é um marcador conversacional, temporal e quando ele apresenta oposição. Vejam bem, é, estar acostumada ao andar pela cidade marca um tempo. Então, no momento em que eu estou andando pela cidade, eu estou acostumada ao concreto. Mas quando eu paro no tempo e volto ao passado, ou seja, o que é que existia ali antes? Percebe? Então, o mas aqui ele também é um marcador conversacional, é um marcador de tempo. Você para e pensa. Agora, aqui eu tenho a oposição, o contraste entre a falta da natureza com os rios que estão abaixo dos pés. Tá? Então, aqui no caso, ele é uma conjunção que apresenta o valor de oposição. Uma outra curiosidade também importante é sobre a conjunção e. Observem, ela não estudou e foi bem na prova. Veja bem, se ela não estudou, como é que ela vai bem na prova? Essa segunda oração aqui, ela não combina, ela não é a oração esperada, tá? Então é um valor de oposição. Eu posso dizer, ela não estudou, mas foi bem na prova, e ela não estudou e foi bem na prova. Então o e a gente tem que tomar cuidado porque ele lá no quadro ele apresenta como uma conjunção aditiva. Ele é apresentado lá como uma conjunção aditiva, ou seja, é aquela que apresenta uma informação a mais. Então seria ela estudou muito e fez a prova tranquila, ou seja, eu somei duas ações, né? Ela estudou muito e fez a prova tranquila. Agora aqui a relação é contraste. Mesma coisa aqui, ó, ele não melhorou e teve alta. Mas se ele não melhorou, ele deveria ter continuado no hospital, mas não, ele teve alta do hospital, tá? Então, quando o e puder ser substituído pelo mas, o valor dele não é de adição, o valor dele vai ser de oposição, igualzinho o mas, tá? Essas são informações a mais aí, são curiosidades que inclusive não estão na aula, tá bom? Bom, é isso. Boa aula, bom trabalho e caprichem nas atividades.